a segunda reunião ordinária do 11º período do ano de 2018. Eu agradeço a presença de todos que nos acompanham aqui essa tarde, solicito silêncio aos servidores da Câmara e peço ao vereador secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Uma boa tarde a todos. Vereador Brás Paulo de Oliveira Júnior, presente. Vereador David Antônio Sanches. Presente. Vereador Edmir Linda de Lima Avelar. Presente. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Vereador João Batista Gonçalves. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, falta justificada. Vereadora Maria Dalva da Mota Azevedo. Presente. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Vereador Paulo Augusto Correia, falta justificada. Vereador Sebastião Souza de Almeida, também falta justificada. Vereador Vicente Paula Souza, está presente. E vereador Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, há número regimental. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião. E eu solicito a vereadora Edmir para que faça uma oração suplicando a presença de Deus entre nós e que todos a acompanhamos. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, boa tarde a todos. Então vamos rezar hoje uma Salve Rainha em homenagem a Nossa Senhora das Graças, que hoje é o dia dela, da medalha milagrosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 16 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 168, 169 de 2018 para apreciação desta Egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 23 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 170 e 171 de 2018 para apreciação desta Egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 27 de novembro de 2018, senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Justificativa, não é necessário. Esse também é justificativa. E temos aqui um ofício explicativo do senhor prefeito. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Assunto: informações sobre execução de obras. Contrato número 062 de 2018. Senhor presidente, pediria à secretaria que colocasse uma parte, principalmente o número do contrato, na pauta desta reunião. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para manifestar ao assunto em referência. Visando a execução de recomposição de pisos e passeios, foi efetuado o processo licitatório número 028 de 2018, através de pregão presencial número 8 de 2018, cuja empresa vencedora foi a Zelar Construtores e Serviços Limitada, CNPJ número 11.910.896/001
62, firmando-se o contrato número 062 de 2018, em 27 de abril de 2018, sendo a ordem de serviço expedida em 7 de maio de 2018. A programação de trabalho entregue à referida empresa é a seguinte: construção de uma pista de caminhada e de uma área de lazer para a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, um parquinho infantil e um pergolado na Praça Manuel Gonçalves de Lima, no bairro Guanabara. Projeto 1 em anexo. 2. Construção de uma pista de caminhada e de uma área de lazer para a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, um parquinho infantil e um pergolado no canteiro central da Avenida José Soares de Araújo, no bairro Califórnia. Item 3. Construção de uma pista de caminhada e de uma área de lazer para a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, um parquinho infantil e um pergolado na Praça Frei Ildeu Moreira, no bairro Sebastião Amorim, projeto 2. Item 4. Construção de uma pista de caminhada e de uma área de lazer para a instalação de uma academia de ginástica ao ar livre, um parquinho infantil e um pergolado na Praça Celso Marício da Silva, no bairro Boa Vista, projeto 3. Face ao exposto, informo que os serviços da Praça Manuel Gonçalves de Lima estão em estado adiantado de execução, entretanto, no momento, tendo em vista as chuvas intermitentes, os serviços estão paralisados desde o dia 5 de novembro. Mas assim que a mesma for concluída, a sequência estabelecida no cronograma de trabalho será cumprida. Finalizando, solicito a gentileza do nobre presidente em dar conhecimento do assunto tratado nesse expediente a todos os vereadores, inclusive dos projetos que seguem em anexo. Sendo o que se me apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar os mais altos protestos de estima e distinta consideração, atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. E aqui, senhores, eu chamo só a atenção do seguinte, que a ordem de serviço foi expedida no dia 7 de maio de 2018. Também, mas não só. Muito obrigado, vereador. Eu solicito à secretaria que envie cópia desse documento juntamente com seu anexo ao gabinete de todos os vereadores, para que cada um possa analisá-lo mais detidamente. Nós invertemos a ordem da pauta e nós vamos fazer as votações, porque alguns colegas têm compromisso, e depois entraremos na fase de comunicação. E por isso eu solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que devolva os projetos de lei analisados na reunião da comissão para procedermos à votação em primeiro turno. Senhor presidente, vereador boa tarde Tubiano. a todos, e neste momento nós vamos devolver projeto 4819 de 2018, da autoria do senhor presidente, doutor Francisco e de Maria Beatriz, denomina Tiago Quetan de Menezes, atual Avenida C, localizada nos bairros Alto do Caiçaras e das Palmeiras. Também o projeto de lei 4817 do Executivo Municipal autoriza a concessão de uso do imóvel que identifica a Associação Clube de Aviação do Alto Paranaíba. Esse projeto, vereadores, é uma concessão para que esse clube de aviação possa usar, né, esse terreno da prefeitura lá no aeroporto. A Lei 4818 institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Patos de Minas, também do Executivo Municipal. O projeto também do vereador Lázaro Borges de Oliveira denomina José Damas Paulino, o banco de alimento localizado na Central Regional de Abastecimento de Patos de Minas, CEASA Regional. Esse projeto estava na comissão e hoje ele volta para ser votado. Perfeitamente, desculpe. 4782, 2018. Parece que não consta da pauta, presidente. Tá? Senhor presidente, o projeto de lei 4821 do vereador Walter Geraldo de Araújo, Valtinho da Polícia Civil, que ele denomina o nome de rua, ele pede que o projeto não seja movimentado nessa tarde, que ele fique para uma outra reunião. Então, ele está retido na comissão. Pela ordem, senhor presidente, eu quero devolver o projeto de lei 4820 de 2018, de autoria de Walter Geraldo, então do Valtinho, que não vai entrar hoje. Então, devolve? Esse pode devolver, né, Valtinho? Valtinho, você quer que devolve outro? Só que... Esse pode devolver? Desculpa, Valtinho, é porque eu achei que o Valtinho aqui não estava, Valtinho.
um cheiro de Walter Geraldo de Araújo, Valtinho da Polícia Civil, que denomina Maria José da Cruz, Dona Branca, atual Rua 18, localizada no bairro Alto da Serra, com parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, devolvo o projeto 4813, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura. Pela ordem, senhor presidente. Devolvo o projeto de lei 4822 de 2018, de autoria de Vicente de Paula Souza, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 4º da lei número 6.499, de 22 de dezembro de 2011, que alterou os dispositivos da lei número 6.416, de 27 de maio de 2011, que institui o plano de custeio com segregação de massa para recomposição do déficit técnico atuarial e dá outras providências. Esse projeto com o parecer contrário da comissão CLJR. Que número que ele é, o vereador? Ele é que número que ele é? 4822. Obrigado. Senhor presidente, eu devolvo também o projeto 4814, onde autoriza a concessão de uso do imóvel que se identifica ao Serviço Social do Comércio, SESC, Unidade Patos de Minas, para ser votado em primeiro turno. Olá, senhor presidente. Pois não, Eu Vicente. devolvo o projeto de lei 4816/2018, de autoria do vereador Sebastião Souza de Almeida, Tião Mariano, denomina Simeon Geraldo da Mota, a atual Rua 5, localizada no bairro Planalto. Parecer favorável, senhor presidente. Pois bem, senhores vereadores, nós temos na pauta de hoje 4 projetos de denominação de logradouros e de bens públicos, que é o 4820, 4819, 4816 e 4782. Esse denomina um prédio público. Todos de acordo, possamos votar em bloco, sendo turno único? Senhor presidente. Pois não, Walter. Queria salientar o seguinte, que na última reunião nossa aqui, eu pedi vista desse projeto aí do SESC. Pois não. Então, eu gostaria de salientar o seguinte, porque eu devolver sem falar nada, vai ficar questionado, mas por que esse cara segurou esse projeto, não é mesmo? É o seguinte, estava em dúvida pelo tempo de doação do terreno, certo? E eu estava olhando também a questão seguinte, senhor presidente, a possibilidade de colocar uma emenda nesse projeto, onde a emenda falaria o seguinte, que destinaria alguma porcentagem, 10%, 20%, 30%, das atividades do SESC para a população mais desprovida de renda. Mas em conversa com o pessoal do SESC, eles me falaram que o estatuto do SESC não admitia essa situação, né? Não poderia ser. Então, jamais eu quero atrapalhar algo que vem trazer um trabalho bacana no nosso município. E eu sei que o SESC faz um trabalho muito bacana. Não foi possível colocar o que a gente estava querendo, devolvo perfeitamente o projeto. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Conhecimento de todos que a intenção do senhor, não só do senhor, mas de todos nós, é sempre a melhor possível. Esse, afinal de contas, é um dever do vereador, daquilo que tem dúvida, analisar, né? Nós não temos dúvida nenhuma disso. E esse projeto é uma cessão, não é uma doação, não é isso? Certo. Bom, então, em votação, para discussão e votação em turno único dos projetos de lei 4820, 4819, 4816 e 4782. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Presidente. 4817. Da concessão para... Não, esses são só denominação, porque é turno único. Tá? Todos de acordo? Aprovados por 13 votos.
Nós temos um projeto de lei de autoria do vereador Vicente, 4822, que recebeu parecer contrário quanto à sua constitucionalidade, o parecer? Invade competência privativa do Executivo de gerir as receitas e despesas do município. Bom, nos termos do regimento interno, o vereador autor tem, a partir de hoje, contados inicialmente amanhã, 5 dias para que possa apresentar argumentações ou recursos, caso queira. O projeto fica à disposição na diretoria legislativa. Quanto aos demais projetos, projeto de lei 4814, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de uso do imóvel que identifica o Serviço Social do Comércio. Em discussão para votação em primeiro turno quanto à legalidade. Todos de acordo? Projeto aprovado por 13 votos. Senhor presidente, Pois não, Brás? quando dá oportunidade a pedir a quebra de interstício devido à urgência. Acabou de criar a oportunidade. Projeto de lei 4813 de 2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura. Em discussão. Bosco, deu uma estudada. Você quer fazer alguma consideração sobre o projeto? Antes de fazer, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Isaías, a professora Dalva Mota, a professora Edmir e os demais vereadores e todos que estão presentes, porque isso aí foi uma solicitação, inclusive, do Conselho Municipal de Cultura, depois eles estiveram reunidos com a gente lá e não foi necessário fazer nenhuma emenda no projeto, não. Está perfeito. Tá bom. De toda sorte, parabenizo aqui em nome dos vereadores, de todas as pessoas ligadas à cultura, pelo envio do projeto, porque já há muito que deveria ter sido feito. Espero, sinceramente, que o projeto tenha sucesso e que isso seja, de fato, efetivado. Também discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4813. Todos de acordo? Projeto aprovado por 13 votos. Projeto de lei 4817, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de uso do imóvel que identifica a Associação Clube de Aviação do Alto Paranaíba. Senhor presidente. ACAP. Senhor Que presidente. pediu, pois não, vereador Lázaro Borges. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Eu peço vista desse projeto. Perfeitamente. Vista do 4817 ao vereador Lázaro Borges. Projeto de lei 4818, de autoria do Executivo, que institui o Diário Oficial Eletrônico do município de Patos de Minas. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Submeto a apreciação dos colegas vereadores o requerimento de quebra de interstício do vereador Braz em relação ao projeto 4814 e ato contínuo já os consultos se poderíamos quebrar do 4813, que é o Fundo Municipal de Cultura, que já foi analisado por essa casa e mais detidamente ainda pelo Bosquinho e sua assessoria, e também aquele que institui o Diário Oficial do município. Todos de acordo com a quebra? Só um comentário. Pois O não. Diário Oficial, hoje, inclusive, o Diário Oficial da União também é só no site, ele não é mais impresso, né? O Diário Oficial da União. Não sei. Me parece que O sim. SESC está com vista. Não, O SESC não, o SESC está aqui na quebra. o que está com Vai vista pro segundo foi outro. turno. O do Galpão dos Aviões. Todos de acordo? Então, eu solicito às comissões de mérito se esses projetos que foram quebrados seus interstícios de votação poderão ser votados Sim, senhor neste presidente. momento. Pode ser votado e com a mesma redação. Então, iniciando votação em segundo turno, projeto de lei 4814, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de uso do imóvel ao SESC. 4813, também de autoria do Executivo, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura. E 4818, de autoria também do Executivo, que institui o Diário Oficial Eletrônico. Votação em bloco. Todos de acordo? Todos favoráveis à aprovação dos projetos? Aprovados por 13 votos. Eu pergunto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação se podem ser votados com a mesma redação. Com a mesma redação, senhor presidente. A consideração dos senhores, portanto, aprovado os projetos de lei em primeiro e segundo turno.
Discussão e votação de projetos de decreto legislativo que estão pautados. Como todos eles tratam também de uma homenagem ao estudante, né, o mérito estudantil, eu pergunto aos colegas se podemos votar todos em bloco. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria que a secretaria acrescentasse Marina Alves Lene, mérito estudantil. Aqueles que não entregaram ainda à secretaria ficam previamente aprovados, faltando apenas, então, entregar a indicação por escrito à secretaria. Não é necessário que falemos o nome aqui, não, presidente? Se quiser, pode falar sem problema nenhum, doutor. O meu é Luiz professor. Felipe, Colégio Nossa Senhora das Graças. Perfeitamente. Mas, de toda sorte, aqueles que ainda não passaram a secretaria, passe para que as servidoras possam cuidar dos preparativos para a entrega. Então, todos de acordo, aprovados em bloco. Discussão e votação de indicações pautadas de número 022 a 031. A 0231, desculpe. Senhor presidente. Pois não. Eu peço vista 225 para a gente estudar ela melhor um pouquinho. Tudo bem? Mais alguma? As demais, Senhor presidente, pois não. A 0231 do vereador Cabo Batista é uma demanda que desde 2013 nós também estamos trabalhando. Eu gostaria de pedir a coautoria, que é a questão da Rua Canjeranas, que é uma questão antiga, né? Vários vereadores, aliás, já têm trabalhado nessa questão, inclusive agora a última demanda é tentar um aluguel social para aqueles que estejam em risco iminente. Então, se o vereador conceder essa... Então, eu agradeço, peço à secretaria que acrescente o meu nome na indicação 0231. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, se pudesse fazer a indicação aí, em nome do Legislativo, aquela pista de caminhada lá da avenida que foi citada aí, não lembro o nome aí, lá do Califórnia, o nome do nosso saudoso Lindomar Tavares. Aí depois você... porque, na verdade, essa denominação vai ter que ser dada por aqui, né? Isso. E não pelo Executivo. Então, não seria matéria de indicação, mas de projeto do senhor Projeto mesmo. de lei. Aí só se eu apresentar o projeto. Eu posso encaminhar. Beleza? Ué, Batista, não tinha pedido? Eu não sabia, não. Ah, teve? O que foi pedido. Então foi justa a homenagem. Em discussão para votação, os projetos de requerimento e solicitações 061 de 2018, de autoria do vereador Vicente, que solicita ao secretário de Desenvolvimento Social Eurípides Donizete Oliveira o envio à Câmara de relatório constando informações a respeito dos imóveis contemplados com o REURB, detalhando o nome dos proprietários, o registro no cartório de registro de imóveis de Patos de Minas e a inclusão ou não das averbações das construções. Esse é o do requerimento. Todos de acordo com o requerimento? Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria Vicente, pois não. Eu gostaria de requerer que seja votado um outro requerimento de autoria minha e do vereador Paulo Augusto, que está com o secretário, que se ele pudesse estar lendo e se pudesse estar incluindo agora na... Perfeitamente, ao secretário. Eu também tenho um, viu, depois. Perfeitamente. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado na forma regimental, após ter ouvido o plenário, vem requerer à mesa diretora que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves para que envie relatório constando informações relativas às medidas determinadas através do decreto de calamidade pública no que se refere a corte de gastos, relatando relação dos servidores contratados ou de livre nomeação que foram exonerados seus vencimentos e local de trabalho. Relação dos servidores que tiveram perda de 20% na gratificação, local de trabalho, função e seus vencimentos. Informações quanto à economia gerada aos cofres públicos. Situação do limite da folha de pagamento com o pessoal. Relação dos servidores encarregados que perderam a gratificação, local de trabalho e seus vencimentos. Justifica. É dever do vereador fiscalizar se os atos do Poder Executivo estão sendo cumpridos efetivamente. Neste sentido, faz-se essa solicitação a fim de analisar de forma mais aprofundada a situação atual do município após o decreto de calamidade pública. Patos de Minas, 27 de novembro de 2018. Assinam
vereador Paulo Augusto Corrêa, vereador Vicente Paula Souza. Todos de acordo com os requerimentos? Cabatista vai propor um. Eu determino que sejam enviados à secretaria para que possa proceder às formalidades legais e envie para o executivo. Ok, senhor presidente, eu vou colocar um requerimento aqui. Inclusive, já era para ter entrado umas 2 reuniões, a gente estava programando, mas o pessoal lá do Centro Oncológico e a Secretaria de Saúde teve uma reunião até na prefeitura, aguardando também que resolvesse o impasse entre o pessoal do Hospital São Lucas, né, que é o Rui Muniz, e com o atual ex-dono lá, que era o Sérgio. Porém, o que está acontecendo lá? Eles não estão, o repasse da parte do hospital não estão repassando, só o município. Aí o Centro Oncológico, eles já não estão comprando medicamento, eles já estão, o tratamento dos pacientes já está sendo prejudicado. Então, um requerimento aqui, ó, o vereador abacinado, conforme o regimento, após se ouvir o plenário, vem requerer à mesa diretória que seja convocado a secretária de Saúde, Denise Fonseca, o diretor do Hospital São Lucas, Sérgio Pial Vieira, a diretora do Centro Oncológico AZ do Noroeste, Raquel Faria da Silva, e o diretor o diretor da Faculdade do Noroeste de Minas, Finon, e Yuri Xavier, para comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no plenário dessa Casa Legislativa no dia 6 de dezembro, às 14 horas, para fim esclarecer o que está acontecendo, porque o pagamento da parte deles está atrasando, que o município está repassando direto. Vereador, então, os pacientes estão sendo... em que pese a sua ótima intenção, nós sabemos disso, nós não temos força de convocar essas pessoas, somente a secretária de Saúde. Os demais são pessoas que prestam serviço a entidades privadas, em que pese ser credenciadas pelo SUS, mas nós não temos força de convocá-los. Nós podemos até fazer o requerimento para convocar a secretária e convidar os demais. Pode, porque então, convocar, nós não podemos fazer, eles não têm a obrigação de comparecer. Ok, eu acho que nós convocar, ou que convida eles, quem vem explicar o porquê que não está acontecendo o pagamento. Então, se alguém quiser acompanhar, assinar aí, além da Comissão de Saúde, quem quiser acompanhar a assinatura aqui. Então, eu determino a secretaria que adeque o requerimento do vereador Cabo Batista às normas, fazendo a convocação da secretária e o convite aos demais. Eu vou assinar com o Doutor, eu vou Pois assinar não. também, viu, vereador? Pois não. Não, porque essa coisa tem que ser melhor entendida mesmo, porque o doutor Sérgio Pial nos procurou, até nós fizemos contato com a Béia também, com o Elmito, porque a casa do hospital está um impasse muito sério, já está até na justiça, porque o Rui Muniz não paga nada, né? Está enrolando tudo. Então, nós temos que ver isso, é briga de cachorro grande lá, né? Nós temos que ver o que nós podemos fazer, porque isso está até com o juiz já, né? Para ver o que delibera. Mas o doutor Sérgio pode ser convidado, que eu acho que eu até gostaria, né, de estar aqui presente e falar para a Câmara o que está ocorrendo, né? Puxa! Isso mostra que nem todos os deuses iluminam quanto parece, né, professor Edmir? Bom, então, dando sequência à nossa reunião, eu solicito ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar. Senhor presidente, eu solicito à secretaria que faça uma moção de pesar de Mariane Stephanie. Muitos de nós recebemos pedidos, inclusive, até ontem à noite, de doação de sangue. Era um caso grave, iminente, e ela veio a falecer, veio a óbito, e penso que poderia ser em nome do Legislativo, né? Deixa uma criança pequena, era uma jovem muito bonita, e foi acometida de uma doença muito rápida, uma fatalidade muito grande. Mariane Stephanie. Eu gostaria de que incluísse meu nome. Não, aqui na... Não, isso aí vai proibido. Eu gostaria que incluísse meu nome aqui. Secretaria de incluir o nome da Dal. Da morte da Francisca de Freitas Siqueira, dona Sinhá, a mãe da Ana Maria, porque eu tinha um grande carinho e apreço. A favor, colocar o meu também na dona Sinhá. Obrigado. Continuando, não, é porque faz todo sentido.
Então, os nossos pesares também para Luciano Alves de Souza, Heleno Ribeiro de Deus, Maria de Souza Mota, Maria Helena da Mota, Terezinha Maria de Jesus, Terezinha Levinda Ferreira, Francisca de Freitas Siqueira, Dona Sinhá, João José de Moura, Marragato, Maicon Fonseca, Estevão Gomes da Silva, Saulo Marques da Silva, Geraldino Pinto de Faria, Pedro da Rocha Pinto, Sebastião Batista dos Santos, Lourival José Caixeta, Miguel Duca Soares, José Geraldo dos Santos, José Nunes Bento, Gasparina Pereira Gonçalves, Vicentina Romão de Oliveira, Lourdes da Silva Pereira, Neuza Maria de Magalhães, Antônio Luiz Ferreira, José Antônio Filho, Amara Teixeira da Silva, Esther Luísa Ribeiro Soares. Senhor presidente, são esses os nomes, recebam os nossos préstimos, a nossa solidariedade. A consideração dos senhores vereadores. Bom, senhores, antes de passarmos à fase de comunicação, nós temos um título de cidadão benemérito que foi oferecido ao nosso amigo Elias Xavier, o Elias, nosso segurança-mor, e na época da homenagem era presidente do Legislativo o vereador João Bosco, por isso eu vou convidar o João Bosco, Elias e eu, para que nós possamos proceder à entrega do diploma, porque ele tem vindo aqui de 7 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Vicente. Senhor presidente, é para usar esse momento aqui de comunicações para mim... Não? Ah, tá, desculpa. Em que pese todas as brincadeiras que nós fazemos, pelas intimidades que temos com o Elias, mas ele sabe do nosso respeito e admiração. Eu lido na administração pública em Patos desde 1993 e ele tem acompanhado todos os prefeitos, independente de qualquer partido. E conheço poucas pessoas que têm a fidelidade e a lealdade que ele tem às pessoas. Eu costumo dizer que se você entregar um documento a ele para levar à prefeitura para você, o Papa pode parar no caminho querendo saber que papel é esse, que ele não informa. Então é uma pessoa leal, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, que frequenta não só essa casa, mas todas as entidades públicas, sempre com muito respeito, não só pela casa, mas por todas as pessoas. Parabéns, Elias, nós gostamos muito de você, todos nós. Tá? Obrigado. A fase de comunicações com a palavra, vereador João Bosco. Senhor presidente, eu vou ser... Daqui a pouco nós vamos fazer homenagens a algumas instituições, entidades, personalidades. E eu tenho receio que essa casa, à medida que eu homenageei essas pessoas, corre o risco também de queimá-las. Por que eu estou falando isso? Na última sessão solene dessa casa, foram homenageadas 3 pessoas.
chamado aqui na frente, inclusive, não sei quem deu e quem tiver dado essa homenagem, por favor, eu gostaria que manifestasse. Ao Paulinho, diretor do conservatório. Otaviano, queria cumprimentar Vossa Excelência. Ao Vilmar Carvalho e os trovadores do Luar. O Vilmar Carvalho, foi a senhora? Parabéns, professor. Os trovadores do Luar também. Né, foi homenageado paralelo à homenagem ao Vilmar, que era o regente. Pois é, depois que recebeu a homenagem dessa casa, coincidência ou não, foi demitido o diretor do conservatório. Um conservatório que tem uma história em defesa da cultura, em defesa da formação, em defesa da educação. Foi demitido e ele saiu de forma super chateado, porque a ligação que eu recebi, primeiro que quando a pessoa é demitida e não está esperando, é de uma gravidade, se não faz pelo menos uma transição, uma informação, ou vai preparando o terreno, vereador Isaías, eu acho isso até uma certa violência, sabe? Não sei quem já viveu isso. Eu trabalhei em cargo público, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, fui assessor de deputado lá na Assembleia, aliás, eu fui assessor da bancada do PT, que eram 12 deputados, eu assessorava os 12 deputados durante 16 anos. E depois houve uma mudança de estratégia na atuação lá e eu fui comunicado da minha demissão também. Então, eu sinto isso na pele e sinto para quem corre esse risco, principalmente quem ocupa cargo de confiança. Apesar que é um direito de quem faz demitir quem é cargo de confiança. A gente tem que ter esse entendimento. Mas dessa forma que foi, sem fazer dar um suporte ou fazer uma comunicação mais elegante, poderíamos dizer. Esse Paulinho do Skank era uma pessoa muito dedicada, ele vivia ali no conservatório. Depois, como ele é um profissional de visibilidade até internacional, ele é uma pessoa músico do Skank, é um instrumentista de primeira, e o Skank viaja muito, mas ele nunca, pelo menos as informações que eu tenho, não pude checar isso, ele nunca foi de não cumprir a missão dele ali no conservatório. Ele tinha uma credibilidade para trabalhar junto aos artistas. E ele foi demitido. E, para tristeza minha também, fui comunicado da demissão do cargo de regente do Vilmar Carvalho. Aí o Vilmar, uma pessoa que está há 15 anos com Travadores do Luar. 15 anos fazendo um trabalho de formiguinha, formando as pessoas, tirando... Quem conhece o Travadores do Luar sabe o encanto, como que surgiu a semente daquilo ali, como é que germinou, como é que floresceu, e hoje a potência que é de gente de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias. Foi demitido 50 pessoas, o Vilmar foi demitido em função de um acréscimo no seu salário de R$1.000. R$1.000. O Alcino do teatro também tirou a remuneração dele. Em função de quê? Em função desse decreto. Esse decreto, se faz um decreto pro forma, um decreto apenas para inglês ver, é uma coisa. Se faz um decreto para que realmente mexa na estrutura administrativa de uma prefeitura, é outra coisa. Mas esse decreto, eu bati nesse decreto da vez passada, ainda bem que teve um requerimento aqui, em que pede informações concretas de que mexeu de fato, que o salário de 3 meses do prefeito e vice não serão pagos, né? Então, o decreto. As subvenções não serão pagas. Ilude qual é o vereador que vai fazer emenda, independente do valor que será pago subvenção. E aí vem um decreto que, na verdade, ele é um padrão. Eu fui procurar nas outras cidades, porque isso começou em cadeia. Alfenas, aí outras, Barbacena, outras cidades fazendo decreto de calamidade financeira,
Até o título eu mesmo fui olhar os decretos, todos iguais. A redação é a mesma. É uma orientação da Associação Mineira dos Municípios para criar uma pressão política em cima de uma situação em que o Estado vive, em cima de uma situação econômica que o país passa. Isso é mais criar um fato político para mostrar que, inclusive, tem visão de administrador, que é um cara uma pessoa muito rígida na administração, muito segura, sabe mexer nas peças, mas está mexendo nas peças erradas. Mexer na cultura e não colocar a cultura como uma prioridade, como uma política pública, é um erro. Acabar com os trovadores do luar, que o Vilmar não, ele vai usar o cargo dele efetivo para ficar à disposição somente dos trovadores. Você falou que não aceita, não dá certo. Tirar R$1.000 e achar que isso é economia, tem outras coisas que podem ser feitas. Eu fico impactado com a maneira que eu, inclusive, tenho andado muito nessa cidade, apesar de morar na roça. Eles acham que eu não ando muito na cidade. Eu ando até demais. Quem for 6 horas da manhã ou 5h30 da manhã, eu estou lá na Vila Operária. Eu estou lá na Vila Rosa. Isso é sagrado. Eu estou no Colina às 6 horas da tarde. Mas eu estou na minha casa lá para 7 horas da noite. E na sexta-feira vou assumir para vocês. Na sexta-feira, 10 horas da manhã, eu já estou lá em casa. Que é na roça. E já estou pensando em abrir a primeira cerveja. Tem vez que eu penso e tem vez que eu não penso e já abro de uma vez e já corro atrás do cantante e já vou fazendo o cantante. E sábado e domingo também eu fico lá no sítio recebendo as pessoas. É uma maneira que eu vi de interagir de uma forma não só lúdica, mas de uma forma diferente de interagir com as pessoas e manter uma nova relação com as pessoas e uma relação, inclusive, política com as pessoas. Agora, Isaías, não se pode fazer o que o prefeito José Eustáquio está fazendo. E quando eu falo que estou andando na cidade, não é para falar da mesmice e com o discurso chavão, que todo mundo, inclusive com razão, fala, mas que não adianta repetir, que a cidade está cheia de buraco. Todo mundo está sabendo que a cidade está cheia de buraco. As chuvas, todo mundo sabe que tem que ter uma paciência, tem que ter uma maturação, que até vai ser consertada e tem certeza que será. Mas, quando se faz um decreto padrão de 40, 50 municípios com realidades diferentes, com realidades, inclusive, econômicas diferentes, com população diferente, com receitas diferentes, com orçamento diferente, e demite o diretor, que era o eixo ali do conservatório, e um conservatório que pode ficar a Deus dará, mesmo se criar uma comissão, porque onde que tem uma comissão, ninguém manda. Na administração pública tem que ter alguém que manda, que cobre resultado, cobre as metas, cobre o que de fato tem que acontecer. E, infelizmente, o prefeito está mexendo nas peças erradas. Eu já iria, logo em seguida da minha fala, já solicitar quais os servidores, quem que foi retirado da comissão, se o salário deles, de fato, não serão pagos nesses 3 meses, nesses 180. Falou que era 180 dias, depois fala que é 3 meses. É outro paradoxo, outra contradição. Então, falando que vai demitir 10 diretores. Os 10 diretores, quem são? Que critério foram usados para demitir os diretores? Então, tem toda uma reflexão que tem que ser feita. Esse decreto, mais uma vez, ele não representa economia para o município. Ele não representa, porque ele tem outras formas de o prefeito atuar na maneira de economizar, na maneira de otimizar os recursos públicos, na maneira de maximizar as ações. Eu tenho e sei separar uma coisa da minha relação pessoal. Tenho um profundo respeito com o senhor prefeito municipal. Profundo respeito.
E ele sabe disso. Eu mudei até meu tom de falar aqui na Câmara nesses últimos 2 anos. Quem me conhecia, se fosse em tempos outroras, o microfone era até baixinho. Ele não suava na vontade que eu tinha de fazer valer a minha verdade, talvez mesmo sabendo que minha verdade não era que deveria prevalecer, ou com leitura equivocada ou com leitura certa. Mas eu tinha tanta vontade das coisas dar certo, que eu me extrapolava na emoção de falar. Hoje não, com o atual prefeito eu até estou falando mais tranquilo. Eu não sei se é por conta do lugar que eu estou morando, da nova filosofia de vida que eu estou, mas que o prefeito está nos devendo uma explicação sobre esse decreto, ele está. E com toda sinceridade, cada dia mais eu fico triste com a atuação do senhor prefeito. Cada dia mais. Cada dia mais. Ai daquele que não andar na cidade. E o Braz um dia disse aqui com muita maestria, depois desses resultados eleitorais, esses resultados nessa última eleição, nós vamos ter que rever todos os paradigmas nossos, todas as nossas práticas, todas as nossas ações, todas nossas... aquilo que a gente traçou como ação estratégica em defesa do mandato, em defesa de uma ação política. Precisaremos rever. E o prefeito está na contramão da história. Quando mexe na cultura, está na contramão da história. Acabar com o conservatório, desfacelar o conservatório, desestruturar pouco a pouco o conservatório, acabar com os trovadores do luar, demitir um diretor da cultura, demitir um regente por causa de R$1.000, isso não é habilidade em administrar, não. Isso é atraso inclusive mental. Atraso inclusive mental. Fica aqui, senhor presidente, esse meu pronunciamento, com a minha tristeza e com medo que algum desses que vierem receber homenagem aqui hoje à noite, talvez tenha ligação com a prefeitura, amanhã eles podem estar no olho da rua. Fica esse registro. Peço a palavra. Assumir as palavras do nobre vereador. O Vicente já havia pedido, professor Edmir. Vicente, depois a professora Edmir, pela ordem. Senhor presidente, ouvindo aqui a fala do vereador Bosquim, o que eu tenho a falar também tem um pouco a ver com o que ele falou a respeito de economia. A semana passada eu tive a informação que o serviço de alinhamento da prefeitura, que é realizado pela seção de topografia, foi suspensa através de um ofício do secretário de Planejamento Júlio César, através de um ofício, enviou para o setor de protocolo, proibindo o alinhamento. Um serviço esse que eu me lembro, parece que já há mais de 40 anos que é realizado. E que o que acontece? Com a suspensão desse alinhamento, tem uma gerência para fazer esse serviço. É um gerente e 3 funcionários. São 4 funcionários à toa, porque foi proibida a protocolar o serviço de alinhamento. É um serviço essencial para quem vai construir, para evitar de construir no lote errado, principalmente nos lotes de esquina, onde tem aquela concordância em círculo, arredondada, que as pessoas não acertam aquele alinhamento de jeito nenhum, pode trazer um problema futuro, prejuízo para o contribuinte, no sentido de que agora as pessoas próprias estão tendo que fazer o seu alinhamento e sem experiência nenhuma. É só para registrar, senhor presidente. Eu quero lembrar que o Legislativo tem força de sustar a vigência e eficácia desses decretos. No caso do primeiro, que o João Bosco falou, não, porque trata de questão interna de administração. Mas o segundo, você proibir alguém de protocolar um pedido, eu posso protocolar um pedido para me emprestar o prédio para fazer um churrasco na prefeitura. Cabe ele deferir ou indeferir. Agora, se a prefeitura não alinhar, ou seja, não demarcar os lotes aonde cada um vai construir, nós vamos chegar onde o Vicente falou. Cada um vai demarcar o seu lote e isso vai trazer muito transtorno, porque vai ser grande a possibilidade de um invadir o alinhamento do outro, ou seja, um construir sobre a propriedade do outro. Né? Só para corroborar, presidente, no artigo aqui, no artigo 3º, lá no... Ele fala assim, revisar os adicionais de insalubridade e periculosidade pagos aos servidores públicos. Isso é ilegal, inclusive. Ué. Aliás, se está pagando é porque está certo, né? Pois não. Ele suspendeu o serviço, proibiu o protocolo ao processo, porque
as pessoas que estavam protocolando, o serviço não estava sendo realizado e estavam solicitando a restituição porque o serviço não tinha sido feito. Agora, é um absurdo, né? E o serviço é pago, né? Diga-se de passagem. É pago, não é gratuito, não. É um absurdo ficar uma sessão com 4 funcionários à toa. Né? Tá lá. Qual que é o prejuízo? Qual que é a economia, Bosquinha? Já resolvi o problema do conservatório, né, Bosquinha? Professor Edmir. Depois, Isaías. Senhor presidente, amigos vereadores, amigos que nos dão a honra de sua presença, Valico, meu grande amigo. Presidente, eu fiquei assim um tanto chateado, estarrecida com essa notícia do Bosquinha aqui. Sinceramente, não era do meu conhecimento, não sei se eu estou andando muito atrás dos acontecimentos de Patos, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, para mim, uma das melhores homenagens que eu tive a honra nesses mandatos todos de prestar foi a homenagem que nós prestamos aqui aos Trovadores do Luar. O Vilmar, esses meninos, eles amam o que fazem. Essas senhoras aposentadas, senhores, que levam a música aí, as músicas raízes, essas músicas românticas, eu me retroajo ao meu passado e me deleito com tanto prazer em ouvir. E isso daí, eu acho assim, que é cultura mesmo, é cultura raiz, é cultura... o tanto que eles enaltecem os eventos da nossa cidade, faz parte da nossa história. Eu, assim, fiquei muito triste com isso, Bosquinha. Uma notícia, assim, que me deixou, sinceramente, muito estarrecida e triste. Bom, presidente, eu quero comunicar também várias participações que eu fiz, que foi, eu participei da entrega lá do diploma dos meninos lá da Educação para o Trânsito, da Escola Frei Leopoldo, participei também da inauguração do CRAS, senhor Jorge Tolentino, que é um CRAS que a gente vinha sempre pedindo para lá, para aquela região do Panorâmico. Fico muito feliz com o nome que o Lázaro e essa casa deu para o CRAS, o sogro da Hilda, nossa amiga aqui, uma pessoa digna, íntegra, que vai deixar o seu nome aí registrado nos anais da nossa história, né? Também eu participei da posse do Conselho Municipal de Proteção à Defesa Civil, lá no Unipan. Fui até o gabinete do prefeito também, com alguns vereadores, falando sobre essas estradas rurais. E aqui, sem querer tirar pé de ninguém, eu quero dizer que está uma catástrofe, uma calamidade às estradas rurais, em determinados trechos, determinados locais. Lá, ao lado da nossa região do Campo Alegre, foram vários caminhões de leite que ficaram encravados, juntando tratores e mais tratores para tirar, e não conseguiam. Foi assim muito difícil, e lá os proprietários das fazendas é que estão arrumando. Eu tenho um cunhado lá, o Pedro Luiz, que tem uma indústria lá de rações, muitos caminhões que passam ali. Eles têm lutado muito. Hoje tem um trecho lá que está sendo feito pelos Avelar, porque, infelizmente, eu lutei muito desde o início, corri atrás da época do Carlito, etc. Não vamos falar, não. Mas, assim, infelizmente, eu não sei porquê, não teve como arrumar, e hoje a coisa lá está muito séria, que é um local muito produtivo, é um município de grande produção aqui da nossa região. Então, temos tido problema, e eu estou até com medo de ir lá e de apanhar, sabe, senhor presidente? Porque o povo está irado comigo, sabe? E também eu fui na posse lá do Conselho Municipal de Proteção da Defesa Civil, e já falei, né? Fui na entrega do material esportivo dos alunos das escolas municipais, né? Então, eu tenho participado de todos os momentos aqui, que a Câmara me pede, ou mesmo que eu vá, como de livre e espontânea vontade, para prestigiar os eventos. Mas é isso, senhor presidente. E a da clínica Totó Veloso, a implantação, a inauguração lá onde era o Pinha, né, da Marabá, ficou espetacular. Então, a gente tem participado desses momentos aí do nosso povo. Obrigada. Senhor presidente, demais vereadores, plenária, Valico, que está ali, né, Valico,
servidores dessa casa, você de casa, uma ótima tarde. Eu já vou aproveitar o gancho de Edmir das estradas rurais, que está complicado mesmo, Edmir, mas é em todo lugar. O que eu espero agora, sinceramente, vereadora Dalva Mota, que o pessoal já sabe, então, pelo menos os pontos críticos, né? Porque nós sabemos que o município tem 5.000 quilômetros de estrada na zona rural. Então, é complicado mesmo. Mas se eles já sabem os pontos críticos, que pelo menos, então, na época da chuva, já deixa isso arrumado. Porque não dá para ir, na época da chuva, arrumar os morros, né? Porque o maquinário vai acabar estragando o resto das estradas, Braz Paulo. Então, quer dizer, que então se já sabe que não deixe na próxima estação chuvosa que isso aconteça. Que o que, infelizmente, sai ano, entra ano, e é sempre a mesma coisa. Da última vez que nós convocamos o pessoal aqui, vereadora Edmir, até a senhora disse, vai dar conta? Eu falei, olha, tinha um secretário que ficava por conta só disso. Não deu um interino, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho, grande admiração, o interino que está lá, meu amigo Coronel Campos. Eu não posso deixar de falar aqui da Rua Tupi, né? Que depois de tanto pedir, de tanto falar, o pessoal foi lá do trânsito e colocou a Tupi, aquele quarteirão entre a Atualpa Maciel, Tomás de Aquino e Gabriel Pereira, mão única, que passou da hora, mas pelo menos, né, depois de tanta gente pedir, a Rua Tupi hoje, então, é uma realidade de mão única. Nós tivemos também na Clínica Totó Veloso, onde ficamos felizes demais também, juntamente com outros vereadores, o Cabo Batista estava presente, Otaviano, vereador Edmir, quando nós podemos constatar ali que maravilha que ficou o espaço, né, da Clínica Totó Veloso, que com toda dificuldade, o prefeito aí, sensibilizado, transferiu o mais rápido que pôde a Clínica Totó Veloso para ter aquele atendimento digno de qualidade, porque aquelas pessoas que necessitam da Clínica Totó Veloso são pessoas que têm uma dificuldade, Bosquinho, né, em se locomover, porque são amputados, geralmente são pessoas que estão sempre ali precisando de uma fisioterapia. Então foi muito bom, inclusive nós fomos num dia que estava entregando as próteses, que depois de 2 anos sem ter entrega de próteses aqui ao pessoal, estava fazendo a entrega, nós ficamos muito felizes. E a Comissão de Saúde esteve presente no gabinete do prefeito, semana passada, para poder tratar mais uma vez, né, Dalva Mota, sobre a saúde. E a gente fica triste, porque só vai lá, escuta, e a gente fica meio que de pé e mão atada. Eu particularmente defendo a descentralização dos atendimentos aqui da região. Né? Patos de Minas tem 33 municípios pactuados com o Hospital Regional, macro-região, quando eu entendo que aqui nós devíamos ser só micro, porque deveria tirar no mínimo aí 10 cidades a serem atendidas em Patos de Minas, que às vezes o fluxo da saúde iria melhorar um pouco aqui para os nossos munícipes. Bem como tivemos até no Ministério Público tratando da questão regional, do Hospital Regional. Mas nós sabemos que a dificuldade é muita, mas, bem como o vereador Cabo Batista apresenta aqui hoje um requerimento chamando o pessoal aqui para que possa explicar também para a nossa sociedade o que está acontecendo aí de tão grave com a nossa saúde em Patos de Minas. São essas as minhas comunicações, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que estão nos acompanhando e nos assistindo também. Eu quero comunicar que eu estive representando essa casa lá no Marista, na formatura do Projeto, essa semana agora, passada, e também fui no dia 20 e 21, na formatura de 19 turmas das escolas municipal e estadual lá no PTC, do ProERD, onde tinha vários alunos, um brilhante trabalho lá, a Tenente Morgana e a equipe dela, né, que é o Valdair, o Selmo, mais o pessoal que estão junto com ela. Também tive lá no Marista, no Educa Trânsito, primeira turma formando no estado de Minas Gerais. Isso aí para nós é muito importante. Eu acho que só de envolvimento com essas crianças, com certeza a própria família vai ganhar. Então, parabéns à equipe de trânsito lá, comandada pelo Coronel Campos. Então, acho que foi um brilhante trabalho que foi feito, só por Patos de Minas ser a primeira cidade a estar recebendo essa formatura, para a gente é muito importante. Só isso, presidente. Pela ordem.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, plenário que hoje aqui nos agracia com suas presenças, servidores, o nosso secretário de governo, Miltinho, e todos que nos assistem, né, pelo site. Eu gostaria de começar falando dessa comunicação que o Brás colocou hoje aqui, sobre a informação sobre a execução de obras no contrato 062 de 2018. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, não é uma crítica, é apenas uma constatação. Nós que vivemos no meio rural, eu até ouvi outro dia, numa daquelas audiências que nós fizemos sobre o plano diretor, por que é que se gasta tão pouco com o meio rural? Um orçamento de 500 e tantos, eu já deveria ter tido essa curiosidade, ver quanto que é gasto lá, a não ser com a estrada rural, que faz um pedaço aqui, um pedaço ali, uma ponte que cai ali, uns 5 quilos de prego que um tem que dar, uma tábua que tem que serrar, né? As pontes estão todas, não é nesse governo, é uma coisa que vem com o tempo, né? As pontes já não atendem mais, as demandas, os caminhões são grandes, o gado, eu tenho que passar com caminhão de gado, com um caminhão de ração, já não é o tempo do meio rural que se passava um Fusca e uma rural, né? E assim, nós estamos muito atrasados nessas questões, nós precisamos evoluir. O meio rural produz, ele tem que estar sendo bem assistido pelo poder público. E eu estava olhando essa informação que veio da execução sobre obras, são 4 obras em praças. E eu fico pensando lá em Pindaíba, fico pensando em Loriado. Quanto tempo que eu estou aqui em Passos, depois que cheguei de Brasília? 20 anos. Eu acompanho a política aqui tem uns 20 anos. Todo mundo que vai promete, nós vamos fazer a praça. Todo candidato chega lá e promete, franqueando, nós vamos fazer a praça, vamos fazer a calçada, vamos tirar essa árvore, vamos pôr um banco, vamos pôr um pau aqui para amarrar os cavalos. E há 20 anos eu escuto isso. Hoje eu vejo aqui 4 praças na cidade. Eu não sou contra, não, está ótimo, que beleza, que faça mesmo. Mas que lembra que lá nos nossos distritos nós também precisamos. Precisamos da academia ao ar livre, precisamos da calçada, precisamos de organizar nossas praças. Nós precisamos dos distritos bem organizados. Então, coloca 4 aqui e nenhuma lá, tem pedido. Está mais do que pedido, está mais do que prometido, mas não sai do lugar. A ponte do patrimônio público, lá do Chumbo, 2 anos, em abril, faz 2 anos que nós falamos sobre essa ponte, um patrimônio tombado, uma ponte que eu nem sei porque que eu já falei aqui que não sei porque ela foi tombada lá no meio do mato, uma ponte de madeira que todo mundo passa, ninguém não olha para ela, nem embeleza nada, mas está lá, tombada. Já fez um desvio. Na primeira chuva de setembro, o desvio foi embora. E de lá para cá, vai lá, olha, volta para a cidade. Vão lá no domingo, Dalva, vamos olhar. Vamos cá, Batista, vamos lá olhar. Olha e volta, e a ponte está lá. E ela só sustenta pela haste. Todo mundo fala que se a haste arrebentar, a ponte cai. E está passando gente. Interditou com umas plaquinhas muito pequenas, e o povo é muito desobediente também. Eles continuam passando. E tem o risco dessa ponte cair. Hoje parece que foi uma equipe grande, inclusive o Zé Nunes, que é um grande fazedor de pontes, que inclusive está aposentado, né? Ele hoje foi acompanhando a equipe para ver se dá conta de resolver essa ponte do Chumbo. Né? Eu e o Cabo Batista tivemos até o desplante de fazer um ofício pedindo o destombamento dela. A gente sabe que não destomba. Só se ela cair ou pôr fogo, né? Não tem jeito. O trem lá é difícil. E nós sabemos que essa ponte, os alunos andam 40 quilômetros a mais para chegar na escola, 40 quilômetros a mais para chegar em casa. 80 quilômetros esses meninos saem de casa e entram dentro desse carro e vai. Agora nem estrada não tem, né? E lá pelo horizonte a outra ponte também está querendo cair, da Capivara também está caindo. Tem que serrar, tem que dar o prego, e eu acho que eu vou lá acabar fazendo a ponte. Então, isso é preciso ter mais atenção com o meio rural, gente. Lá no meio rural tem gente que está lá trabalhando para pôr o pão nosso de cada dia na mesa. Né? É preciso pensar as estradas de maio até setembro. Não dá para pensar estrada de setembro até fevereiro. Né? Agora nós temos várias equipes, tem máquinas, tem pessoal para trabalhar, organizar e fazer essas estradas de forma que quando chegar a época da chuva,
consegue fazer. Agora, quando atola, vai o caminhão, aí vai o trator, amarra um trator no outro, vai para a estrada, aí que não passa ninguém mesmo, aí que os buracos ficam, que o povo quer sair de qualquer maneira do atoleiro, né? Então, e aí o povo do meio rural fica lá quieto, você não vê nenhum movimento, eles não fazem acampamento, eles não vêm aqui no prefeito, eles não vão lugar, não. Eles reclamam para o vereador. Aí eles põem aquela plaquinha lá, onde está atolado, na Câmara tem 17 vereadores dormindo, nós estamos dormindo, não, nós estamos pedindo. As máquinas da Secretaria de Agricultura. E assim, chegaram esse ano. Eu penso que para o ano que vem nós não vamos ter mais esse problema, porque com as máquinas que foram compradas, eu penso que agora dá para o ano que vem, se Deus quiser, arrumar essas estradas, né? Cascalhar, precisa de cascalho ou inventar outra coisa, porque se não cascalhar não adianta passar patrol. E eu quero aqui que o Milton leve o meu recado para o Zé, para o nosso prefeito lá, fala com ele para fazer uma pracinha lá no Oriado, em Pindaíbas, levar uma academia ao ar livre, o povo gosta, né? E assim, ele foi muito bem votado lá e eu trabalhei com ele lá, pedindo os votos para ele. Então, eu gostaria muito que nessa gestão do Zé, uma questão até assim de pedir de coração mesmo, que fizesse, que cuidasse, depois de 20 anos, que ele desse conta de fazer pelo menos a calçada e instalasse uma academia que o povo vive pedindo. O povo da cidade tem muitas aqui. E lá na roça nós só temos, eu acho que é em Major Porto que nós temos uma. E eu não sei de outro lugar, outro distrito que tem. Leva meu recado para o Zé, fala com ele para fazer as praças lá para nós, na roça, Paulo, viu? me concede uma parte? Pode. Não, bem. É só para falar um pouquinho que quando até o Isaías falou também aqui, nós buscamos o prefeito para contratar uma firma, uma empresa, privatizar para as estradas rurais, porque a gente nunca viu as estradas rurais boas, em governo nenhum, nada, é aquilo que a Dalva falou, espera para a hora da chuva, a hora que chove, não tem jeito de fazer nada. Mas então, eu fiquei triste, Dalva, quando eu conversando com a Abílio, você lembra que nós fomos lá, autorizamos aqui 5 milhões para o maquinário, para os caminhões, né? Aí o Abílio estava me dizendo que os 9 caminhões que foram adquiridos vieram todos com defeito. Ah, isso é um crime, né? Eu nem entendi isso. Diz que estão todos na oficina. É isso mesmo? É isso mesmo. É a tal da licitação. Olha para você ver. Dalva, me concede uma parte para mim, em cima desse assunto. Tá bom. A solução, sem dúvida nenhuma, é terceirizar, fazer uma licitação de no mínimo 3 empresas e fazer um serviço geral, porque para durar no mínimo 5 anos, com certeza vai trazer economia. Você vê, essas máquinas, já está com os caminhões aí tudo já em oficina, a manutenção dessas máquinas são caras. Então, se terceirizar o serviço, fazer um serviço de excelência ali, é no mínimo 5 anos sem problema. E ali ficam as máquinas que o município já tem, só para aquelas pequenas manutenções, e atender os proprietários ali nos seus famosos GAI, desde que pagam a contrapartida por aquilo. Tá bom, então, mas dessa coisa ruim não. Hoje nós estamos reinaugurando a unidade de saúde José Cláudio Arpini, no bairro Nova Floresta, e eu achei bastante interessante, porque essa reforma foi feita pelo 2º período de medicina do Unipam. Ela reformou, o projeto foi desenvolvido no componente curricular Integração, Ensino, Serviço, Comunidade, INESC. E eu quero parabenizar, através da aluna de medicina, Juliana Neiva, uma das idealizadoras do projeto, pela iniciativa e por estar em parceria com a nossa prefeitura. Parabenizar o povo do lado do bairro Nova Floresta pelo bem que eles estão recebendo. Então, essas parcerias são ótimas. Então, tem coisa boa acontecendo, né? A unidade de saúde de Nova Floresta está reformada, está sendo reinaugurada, né? Algumas coisas acontecem de bom, não é só ruim, não. Muito obrigada, presidente. Eu devolvo a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, é só uma colocaçãozinha aqui pela ordem. O meu é rápido, só a colocação. Senhor presidente, questão deles dizendo aí, isso é caso até de polícia, de prender esse povo, que incompetência, pegar 9 veículos novos aí, falar tudo com garantia, falar que não está em condição de trabalhar. Quem é que trabalha, então? Me conta. Isso é uma vergonha. Depois esse povo é na cadeia, estão brincando. Devolvo. Senhor presidente, eu queria fazer
duas considerações. Hoje eu estive de manhã, primeiro eu estive na diretoria da Unipam com o professor Milton, quando ele fez um convênio com mais uma empresa, né, que planta e que ajuda e vai ajudar bastante aqueles alunos ali que estão estudando no Unipam. E depois, surpreende, eu também fui até lá no centro de convenção, onde o Unipam entregou alimentos para 18 entidades de Patos de Minas. E o que muito emocionou foi que até ontem eu fiquei conhecendo a irmã Zanita, ela da Casa das Meninas. E o Unipam lá hoje, rapaz, fez uma arrecadação de material de limpeza sensacional. A irmã ficou totalmente feliz e foi um grande momento. E entregou também para as nossas entidades. A gente sabe disso, que é muito importante. Então, quero conversar. E, finalmente, senhor presidente, quero cumprimentar ao doutor Itamar, né, que é o novo presidente da OAB. O senhor também estava lá quando a votação, o senhor também foi votante dele, né? Então, nossos cumprimentos ao doutor Amar, estive com ele lá, e doutor Itamar, de um bom relacionamento, tranquilo, que ele seja muito feliz, né, nessa nova administração na OAB aqui em Patos de Minas. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, pessoal de casa. Senhor presidente, é verídico que nós estamos passando por um momento muito difícil, muito conturbado, financeiro e político em nosso país. Eu vejo que o nosso prefeito soltou mais esse decreto, tentando solucionar principalmente as questões financeiras do nosso município. Fazendo um corte aqui, um corte ali. Mas será que vai ser funcional mesmo? Desde o ano passado, senhor presidente, a gente levantou uma questão aqui, nesta casa, a respeito do passe escolar, que para mim não está resolvido hora nenhuma. Para mim, a prefeitura está pagando algo que não deveria estar pagando. Algo que, sim, tem que ser revisto mesmo. E essa questão, e é muito dinheiro, senhor presidente, não é questão de R$100, R$500, R$1.000, não, viu, Bosquim? Essa questão é um montante grande. Então, eu acho que deveria ter tido olhos diferenciados, sim, desde aquela primeira fala minha aqui. Foi questionado que eu estou errado? Alguém questionou, provou que eu estou errado? Alguém questionou, provou que eu estou certo? O prefeito, até então, não sei o que está acontecendo, está aceitando essa situação. Eu falei essa questão aqui em meados de abril do ano passado, e essa questão vem se arrastando até hoje. Por que será? Quando foi falado aquela questão da Copasa aqui, o ano passado, nós 17 unimos, né, professor Edmir? Nós 17 unimos e fomos buscar em Belo Horizonte questões que jamais tinham acontecido. Reuniões com a Copasa e trazer a Copasa aqui em Patos de Minas. Por quê? Devido à força dessa casa. Não é mesmo, Brás? Agora, eu não estou vendo essa mesma força que foi unida em prol dessa situação. Eu acho que se essa casa unir, eu tenho certeza que o próximo ano vai ser um ano vitorioso. E com esse decreto, senhor presidente, me parece que agora o prefeito sentiu na pele que a situação financeira está caótica, está terrível. E parece que ele vai ver essa situação aí desses pagamentos, desses passes aí, essas gratuidades. Não sou contra ninguém, não estou aqui para pisar no calo de ninguém, mas simplesmente eu tenho esse cuidado com o município e o cuidado com o estudante,
Porque, veja bem, senhor presidente, já chegou nesse ponto do prefeito decretar o segundo decreto da calamidade financeira, para ele chegar aqui amanhã e mandar o pé no balde e falar, o mês que vem eu não pago o passe escolar mais, que nós não damos conta, o que simplesmente vai acontecer? Amanhã o nosso estudante está pagando a passagem inteira. Se ele quiser ir de ônibus para a escola, ele vai pagar a passagem inteira. Então, eu acho que essa situação nós temos que ver, sim. Não só eu, mas eu acho que todo mundo. Vocês, colegas, não. Se eu tiver errado, ajuda, todo mundo falando, nós vamos chegar num denominador comum, vamos unir em mais essa situação, aqui em prol, não do Valtim, mas em prol do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Até, Valtim, acho que da mesma forma que o projeto veio da primeira vez, eu teria que vir então uma segunda. Porque quem tem que fazer essa mudança não compete a essa casa, porque a gente estaria aí ferindo as questões do orçamento. Mas uma vez que o prefeito percebesse que tem algo errado, e já se passaram praticamente 2 anos, ele tem todo o direito de mandar todos os projetos para essa casa para que se faça as devidas análises, né? E aí eu concordo com o senhor plenamente. Primeiro item que eu coloquei aqui, que é o seguinte, as subvenções, elas não são para os vereadores. É óbvio que nós sabemos, mas a impressão que se tem é que quando nós lançamos uma subvenção, de alguma forma aquele recurso vem para o gabinete do vereador. Jamais. Ou que sai do gabinete do vereador. Não é assim que funciona. Isso aqui me incomoda muito. Não foi simplesmente 2017, mas principalmente desde 2016 começaram a minguar a questão das subvenções por questões financeiras. E aí todos nós estamos com várias pessoas que mandam correspondências, que vêm pessoalmente, que vêm a essa casa, pedindo para que nós coloquemos ali no orçamento a sua subvenção. E eu tenho sido extremamente honesto e claro e transparente. Olha, colocar no orçamento não quer dizer nada. Item 1, se não tiver o recurso. Item 2, se o prefeito não quiser pagar. Então, associações, CDCs, entidades que dependerem de recursos da prefeitura, é bom refazer toda a sua planilha de custo. Eu estou para ver subvenção ser paga no ano de 2019. Então, é extremamente urgente que nós tenhamos essa percepção, passemos isso para as associações, para que ninguém se iluda. O valor que seria para esse ano de 2018, no mínimo, foi 1/3 que foi pago dos que conseguiram que fosse pago. Segundo item, para uma região que se diz dependente da agroindústria, do agronegócio, nossas estradas são uma vergonha historicamente. Acho que a única época que teve estrada boa foi quando o que rodava eram os carros de boi, Valtinho. Porque aí não precisava de estrada. Mas fora isso, nós nunca tivemos uma situação confortável. Quando eu ouço falar, e o Mauri está certo ali na sua indignação, que se compra 9 caminhões, se os 9 vieram com defeito, eles tinham que ter sido devolvidos imediatamente. Já teria que ter um processo, não necessariamente administrativo, mas um processo em cima daqueles que fizeram a venda. Então, nós ficamos aqui enxugando o gelo, vendo o pessoal postar para nós a plaquinha dos vereadores dormindo, né, dona Edmê? 17 lá tirando um cochilo, e nós não vemos as coisas avançarem. E eu quero falar aqui de uma questão prática, viu, David Batista, que eu falei com o Batista. Veja bem, o secretário João Paulo saiu, Coronel Campos acabou de percorrer todo o município verificando os pontos de agravo. Segundo o orçamento, não vai contratar ninguém, né, Bosquinho? Mas tem lá um negócio que a prefeitura chama de banco de talentos, dando a entender que se fará contratações. Imagina você contratar alguém que não entende nada do município de Patos e põe hoje para coordenar as estradas rurais. Que dia que essa pessoa vai entender o serviço que ela tem que fazer?
Então, eu até deixei como sugestão, falei com o prefeito, o Batista me acompanhou, olha, deixa o campus na agricultura, sobe o Kenny para o trânsito e segue o baile. Pelo menos o pessoal sabe o que faz. Tem conhecimento de causa. Agora, penso que é isso. Trazer uma pessoa hoje de fora inclusive da administração, para assumir uma Secretaria de Agricultura, que é uma secretaria nova. Ela foi criada agora. Da forma e nesse modelo, né, tendo responsabilidade das estradas rurais, aparentemente com equipamento defeituoso. Com que tempo uma pessoa que nunca trabalhou no serviço público, Bosquinho, teria noção de fato de mando, controle e ação programática para resolver todas as demandas que nós levamos, principalmente com questão à zona rural, principalmente a região oeste, que é a mais esquecida de todas. Vai fazer um ano que não passa uma patrola lá em algumas regiões. Em abril desse ano, nós pedimos uma represa que tinha rompido. Enquanto não choveu, não foi lá para ver o serviço, Mauri. Para dizer que só pode ser em junho do ano que vem. Então, nós estamos falando de situações graves. E aí, fecho para dizer o seguinte, nessa parte. O único recurso que nós temos aqui chama orçamento. Eu penso que cada vereador, aqueles que têm seus assessores que têm um olhar atento e a própria comissão que trabalha diretamente com orçamento, nós deveríamos fazer talvez o orçamento mais inédito que nós já fizemos de todos os tempos nessa casa, Bosquinho. Porque muito do orçamento que está aqui, ele é muito simplesmente parecido com o orçamento do ano anterior. Está igual o decreto que você falou para nós. Está na hora de debruçar em cima desse orçamento, verificar onde que tem, onde que não tem, de onde que está se tirando, de onde está se realocando, e fazer um trabalho de cara feia, olho fechado, faca nos dentes, e entregar um orçamento decente para dizer o seguinte, olha, tem tantos milhões para tapar buraco, licita isso em maio, faz a licitação do serviço das estradas rurais em fevereiro, começa a fazer um trabalho decente nas áreas que nós sabemos que são caóticas, de maneira que quando chegar a chuva, ele não vai tão somente fazer a estrada inteira. As equipes serão para atender as emergências e não para fazer o serviço que não foi feito. Então, é constrangedor qualquer um de nós, tanto com relação ao tapa-buraco, quanto com relação às estradas rurais, porque as pessoas olham para nós e se sentem enganadas, lesadas, desmotivadas. E não é à toa que o panorama político mudou completamente, que é aquilo que o senhor acabou de retratar aqui. As pessoas estão descrentes, profundamente descrentes. E para encerrar, nós recebemos uma situação, não vou chamar de denúncia, a creche Nossa Senhora de Fátima, quando chove, tem que colocar balde até dentro dos berços dos meninos. É caótico. E é uma creche novinha. Equipamentos deteriorando. Amanhã, 15 horas, estaremos lá na CEMED conversando com a secretária interina Denise. Caso algum vereador queira comparecer, será muito bem-vindo, principalmente quem é afeto ali a região do bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, as situações são as mais diversas. Mas não é só dinheiro. Tem a ver com pulso, tem a ver com vontade política e tem a ver também com logística e estratégia. Então, administrar não é só o recurso em si. Então, deixo aqui a minha fala, também a minha contrariedade em alguns aspectos. Cumprimento o prefeito por tudo que tem inaugurado, por tudo que tem feito. Eu, particularmente, não sou tão fã assim de inauguração, mas acho bacana os vereadores que vão, que acompanham, que celebram essas vitórias do município, mas nós podemos avançar mais. Porque coisas pequenas têm ficado, principalmente, vou falar, porque senão fala igual o Maurico Copasa, o planejamento não deixa o município crescer, é um caos. O planejamento parece que ele existe para travar tudo que acontece no município. Não é à toa que nós estamos vendo muitos investidores indo para os municípios vizinhos para investir lá, porque em Patos parece que todo cara que é investidor, ele é automaticamente culpado ou corrupto. Porque as oportunidades muitas vezes são tiradas, inclusive, dos daqui. Senhor presidente. Presidente. Pois não, você. Serei rápido. Eu gostaria de pedir a permissão de Vossa Excelência para aprovar um requerimento, ou colocar em votação, na verdade, colocar em votação um requerimento que irei fazer neste momento, que eu julgo ser importante.
e eu passei despercebido, eu já deveria ter formulado, mas vou formular verbalmente. A Super Rádio Patos ocupa um terreno do município, ali próximo ao setor industrial, em torno, se não me engano, como eu fiz esse debate há 8 anos atrás... 23 mil metros. Eu pensei que era 27 mil metros e 800. 23 desde 89. Então, eu queria saber do senhor prefeito municipal, primeiro, se a Rádio Patos está apta para ocupar aquele espaço físico ali. Se a Rádio Patos está apta para ocupar. E se ela estiver ocupando, em quais condições? A energia está sendo usada e paga por quem? Pela prefeitura ou pela Rádio Patos? Como está sendo tirada a energia dali? A Rádio Patos mudou para lá? A sede? Ou é somente a antena que está lá? Então, gostaria, senhor presidente, de aprofundar, porque em muitos momentos fala em economizar, fala em mexer em questões que poderiam, de fato, mudar a realidade do município. Em questões que deveriam ser mexidas, não mexem. Que poderia, inclusive, ser revertido em recurso público. E, mais uma vez, o município, e tem muita gente, eu até pago um preço caro, porque eu sou proibido de falar na Rádio Patos desde que eu fiz um debate com o Sorilto Queiroz. Inclusive, foi lá na CDL, na reunião da Câmara, que foi ele queria ganhar todo o terreno, e eu não deixei a Rádio Patos ganhar aproximadamente 3 hectares de terra, para colocar uma antena que cabe nesse espaço físico aqui. Nesse espaço físico. Queria 3 hectares, para depois fazer uma calção, permuta e pegar, inclusive, financiamento. Eu não deixei. Fui silenciado e sou silenciado na Rádio Patos. Tempos atrás foram entrevistar o Mudinho, foi entrevistar, estava no palanque, isso é verdade, e eu vou retratar isso aqui para ficar registrado na história de Patos. Eu estava no palanque da festa do Milho, escrevi uma crônica sobre isso. Quem pegar meu primeiro livro sabe que tem uma crônica sobre isso. O repórter da Rádio Patos vem entrevistando o vereador para o vereador. Vereador para o vereador. Quando passou por mim, ele lembrou que eu, não por culpa dele, mas por orientação da direção dessa rádio, dessa emissora, que me proibiu, me censurou de falar e manifestar numa concessão pública. Na verdade, é uma concessão pública. Ele pulou e do meu lado esquerdo, por coincidência, estava o Mudinho. Eles preferiram perguntar ao Mudinho o que o Mudinho estava achando do desfile da festa do milho, do que me perguntar. Então, seguiram todos os vereadores e me pularam e entrevistaram o Mudinho. E o Mudinho falou que estava tudo tranquilo, que estava muito bonito o desfile da festa do milho. Isso está registrado. E não coloco culpa no trabalhador que estava fazendo o trabalho dele, porque ali tinha uma direção, uma orientação de cima para baixo. Isso é somente para dizer, senhor presidente, que aqui nessa casa tem que ter vereador que tem que ter coragem também, igual muitos aqui têm. E Vossa Excelência, inclusive, é um exemplo disso. Em determinados momentos, nas adversidades, Vossa Excelência tem clareza, inteligência e manifesta. E nesse momento onde que é necessário o interesse coletivo, o interesse público está em jogo, é necessário que nós manifestemos. Por isso, eu faço questão de manifestar nesse sentido para aprovar esse meu requerimento, para saber em quais as condições que a Rádio Patos ocupou aquele espaço físico lá e se está ocupando de forma legal e se foi renovado alguma... Aí tem que achar até o termo jurídico, doutor Vigílio. Você me permite, viu, vereador, que solicite também no seu requerimento, você permite sugestão? Lógico. Que o município envie para cá o documento hábil que autoriza a utilização. Sim, é isso que eu até olhei para o doutor Vigílio para que ele pudesse fazer. Senhor presidente. Fica aqui esse registro, senhor presidente. Bom, em discussão para votação, o requerimento do Bosquinho. Só um minutinho. Pois não, no requerimento do João Bosco de Castro, por favor, lá no alto da Marabá, se colocam ali as antenas, né? Então, de todas essas emissoras, pedir à prefeitura para verificar qual o padrão de CEMIX está sendo usado, se é o da prefeitura ou se é das próprias empresas. Tudo bem, então acrescente aí, eu vou sugerir aos vereadores requerentes senhor presidente, que
passem esses pedidos à diretoria de Junta Legislativa para que tome as providências e o nosso procurador, doutor Virgílio, também vai encaminhar e dar aí os termos corretos. Ele entendeu o que nós queremos e o que está acontecendo, até porque é do conhecimento dele. E antes disso, ou após isso, eu coloco em votação. Todos de acordo com o requerimento? Senhor prefeito, à parte. Perdão. Prefeito, é só daqui 2 anos. Senhor presidente, estou aqui com o prefeito na cabeça. Virgílio, coloca a seguinte pergunta, por gentileza. Se algum desses terrenos está em algum tipo de litígio, porque o ali do morro é um Deus nos acuda. Quando o Zé Coração... Lá o trem mais lindo e limpo do mundo. Quando o Zé Coração estava vivo, eu lembro que quando foi de um negócio de terreno, procurando terreno para permuta e não sei mais o quê, tanto esse da Super Rádio Patos estava mensurado quando ele estava vivo, quanto aquele alto ali, que alguma parte daquele, principalmente o que é mata, me parece inclusive que é um parque, uma parte daquilo ali tinha algum tipo de litígio. Esse é outro terreno. Não, mas apenas para constar. Eu gostaria que constasse se algum daqueles terrenos tem algum tipo de litígio. Obrigado. Presidente, eu quero só fazer um convite, você dá licença? Pois não. É o nosso querido amigo ali, Valic Pereira, né? Nosso companheiro, ex-vereador. Hoje, esse baluarte aí das Folias de Reis, né? Ele está pedindo para passar um convite para todos vocês, para os vereadores, para as pessoas que estão nos acompanhando, para a abertura das Folias de Reis, que será no dia 5, Valeco, 6 de janeiro, né? 9 da manhã, lá na sede da Associação de São Vicente Paulo, no bairro Boa Vista, não é isso? Então, todos estão convidados. Tem até missa, né? Então, tá bom, todos estão convidados. Muito bem, não havendo mais comunicação, os projetos aprovados em segundo turno sejam encaminhados para a sanção do senhor prefeito, os requerimentos, moção de pesar e indicação encaminhe-se, e eu informo a todos os colegas vereadores que a ata foi disponibilizada pela diretoria de Junta Legislativa e, não havendo manifestação em contrário, eu a declaro aprovada. Eu agradeço a presença de todos e os convoco para a reunião ordinária do dia 6, lembrando a todos que às 16h30 de hoje daremos início aqui à solenidade de entrega de moções de aplauso. Eu solicito ao vereador secretário a proceder a chamada dos senhores vereadores, ao tempo que já digo que, com as ausências justificadas, todos estão presentes. Uma ótima tarde a todos.